Fala pessoal, Doug Santos aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar de como jogar as retas finais. Então já aproveita para você se inscrever no canal, dar o seu like, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e bora pro vídeo. Fala pessoal, então vamos falar de retas finais, um tema muito complicado, tem várias variáveis. Muita gente me pergunta como que eu crio uma estratégia, né? Como que eu me adapto a cada tipo de torneio, a cada tipo de situação. Algumas vezes nós vamos chegar com muito short, em poucas fichas, outras vezes nós vamos chegar na média e algumas vezes também chegaremos com muitas fichas. Vamos falar bastante aqui, vamos separar por temas. Então, aqui em retas finais eu separei em alguns itens, seleção de mãos, que nós vamos chegar tanto com poucas fichas ou com bastante fichas. Então, quando a gente chegar short stack, naturalmente nós vamos jogar com range sólido. Se o torneio for bounty, principalmente, porque as pessoas vão estar muito propícias a nos pagar. E quando a gente tiver deep stack, é muito importante, eu escrevo aqui para a gente dar raise com as mãos certas, porque não necessariamente quando você tem 50 blinds, 100 blinds de uma reta final e que você analisou ali que tem poucos jogadores competentes, você vai sair dando raise com todas as mãos. Porque uma mão que a gente der raise, que seria fold, a gente pode acabar se colocando numa situação muito complicada pós-flop. Então, se você está short numa reta final de um torneio, jogue de forma sólida, não force o jogo. Se você está com 10 blinds, 9 blinds e não está vindo mão para dar all-in, primeira coisa, não dê all-in com mãos que são fold. Porque você vai estar fazendo uma jogada com EV negativo por uma simples questão de ansiedade, querendo dobrar a qualquer custo. Não faça isso, eu já fiz muito isso. Então, use aqui da minha experiência, do meu conselho. Então, não force o jogo. Se você está com poucas fichas, poucos blinds e não está vindo mão, espere. Em contrapartida, se você está com muitas fichas, procure sempre, além de você... Se você é o chip leader, você vai atacar basicamente quase todos, mas se você está entre os 3 primeiros ali numa mesa final, por exemplo, nós vamos, na maior parte das vezes, atacar os nossos stacks médios. Nós não vamos atacar o short stack. Por quê? Porque o short stack, ele está disposto a ir de all-in, né? Ele já está ali, quase, entre aspas, no final da vida dele. Então, ele está muito propenso a querer ir de all-in com você. Então, naturalmente, nós vamos forçar os stacks médios. Por que, Douglas, os stacks médios? Porque o cara que está com o stack médio, por exemplo, que ele está em quinto, ou ele está em sexto ali numa mesa final, ele não vai querer cair antes que o sétimo, oitavo e o nono. Então, ele tende a overfoldar muito para flop, ou senão ele vai foldar muito no flop ou no turn. Então, esse é um conselho aí de muitos anos que eu jogo, de muita experiência, de muitas mesas finais que eu estou passando aqui para vocês. Um conselho muito valioso. Então, ataquem mais os stacks médios. Claro que se um stack médio for um profissional e tiver vários recreativos, você não vai fazer isso, né? Você vai forçar jogar contra quem é recreativo. Esse é o primeiro pilar. Depois disso, você vai forçar contra stacks médios. Então, é muito importante também que vocês selecionem bem os spots, igual eu coloco aqui embaixo. Não façam loucuras. Usem sempre blockers de cartas altas, como os Ases X, né? Então, se você tem Ases 5, Ases 4, Ases 3, o Ases 2, que são os Ases fracos, são mãos que nós vamos roubar bastante ali. Algumas vezes fazer um tribet por blefe. Alguns Rei X também, claro, que serve tão bem quanto As. Mas, via de regra, nós não vamos fazer loucuras com Dama 7, com Valete 6, com Valete 5, que são cartas que não bloqueiam o range dos nossos vilões. Então, falar um pouco de Tournament Life aqui, igual eu falei ali na seleção de mãos, é muito importante que a gente não faça loucuras nem short stack, não dê all-in antes da hora, mas também, quando eu falo de Tournament Life, eu falo aqui de quando a gente tiver com stack grande, igual eu falei anteriormente, atacar o stack médio. Porque o stack médio, o Tournament Life dele, é muito mais importante do que o cara que está short. O cara que está short ele já está propenso a ir de all-in ali. Então, analisem bem quem são as pessoas que estão foldando bastante, que estão dando muito valor para o torneio, que estão overfoldando, que às vezes o cara folda e mostra um as, ou um par de 5, um par de 6. Então é muito importante a concentração ali na reta final, independente do número de telas que você jogue. Você tem que estar muito focado ali na reta final, você tem que estar prestando atenção nos mínimos detalhes, porque uma mão errada pode mudar a nossa história no torneio. Então, Tournament Live é muito importante, não façam loucuras.
Claro que nós vamos dar raise no short stack, eu não estou falando para vocês não apertarem os jogadores shorts, mas vocês vão ver que o maior valor que vocês vão acabar conseguindo extrair de EV é sempre pressionando o stack médio. Quando eu falo aqui de ICM, basicamente, quando a gente chega na mesa final, as nossas fichas elas valem dinheiro. Então, não façam jogadas para rasgar o ICM, façam jogadas que sejam lucrativas, não deem all-in em situações que vocês veem que os jogadores não vão foldar, e também o inverso serve, deem bastante all-in quando vocês veem que tem muita pressão de ICM. Então, quando você está com um stack muito grande, tem 3 jogadores ou 4 jogadores com stack muito parecidos, vai ser um cenário que nós vamos ter que agredir bastante. Não necessariamente só de all-in, né? Mas com bastante de raise. Então é muito importante. Na mesa final tem vários elementos ali e tem cada elemento tem a sua variável e você tem que ter muita sensibilidade para fazer essa análise e compilar todas essas informações para executar a jogada. E um dos erros também que as pessoas cometem muito é o controle de pote de uma reta final. Se você faz uma mesa final, por exemplo, que a média do torneio ali de fichas são 30 blinds, uma situação que você erre, independente se você tem 50 ou 30 ou 20 blinds, vai acabar mudando toda a sua jogabilidade do torneio ou até mesmo vindo a calhar a sua eliminação. Então, você saber controlar o pote numa reta final é muito importante. Controlar o pote, algumas vezes, não quer dizer que você não vai CBtar, que você não vai blefar, não é isso, mas quando você tiver um valor médio, você induzir muito o adversário ao erro. Porque quando a gente fala de angariar fichas, não está necessariamente ligado a gente apostar e o jogador pagar. Tá? Você angariar fichas, você tem que fazer as pessoas errarem. Então, esse é o pilar principal. Você tem que colocar a pessoa numa situação que ela erre. Então, algumas vezes quando você der raise, flopar o segundo par, ou flopar o top pair com um kicker médio, você pode dar check, por exemplo, se você estiver em posição, e deixar a pessoa te blefar. Então, por exemplo, se você abre do botão com 40 blinds, com rei 9 off, o big blind com 40 blinds defende também, vamos supor que a média é 40 blinds da mesa final. Quando vem um board, por exemplo, 9, 5 e 3, ou rei 8 e 4, Rainbow, sem nenhum flush draw, são mãos que você pode dar check algumas vezes behind para deixar o vilão blefar. Tem muito isso quando você abre de posições finais, tanto do hijack, do cutoff do botão. Essa é uma jogada que algumas vezes você pode fazer contra o Big Blind, porque principalmente quando o board for numérico, ele vai tender a te atacar muito. E aí você vai ter um top pair escondido, né? Fazendo com que ele acabe te entregando fichas com mãos que às vezes ele nem pagaria a tua própria aposta, a tua própria continuation bet. Então, selecione bem as mãos, principalmente quando a gente tiver short stack, não façam loucuras. Quando tiver deep stack, isso não é sinônimo de jogar 100% das mãos. Claro que você vai poder abrir muito mais mãos do cutoff, do botão, você vai poder tribetar mais os jogadores médios, isso é uma coisa que eu também não tinha falado. Então, quando você quiser agredir alguém na mesa final ali, atacar alguém, então quando você quiser colocar pressão em alguém ali na mesa final, você vai tribetar normalmente os ranges médios, né? Você não vai tribetar nem o cara short stack, porque ele vai estar dando range com o range muito forte, né? Então provavelmente ele vai querer de all-in. E o big stack ali, pela questão de controle de pot, eu não tendo a tribetar tanto o cara que é big stack, porque ele vai poder pagar bastante, por mais que por ICM as pessoas não paguem tanto, mas ele vai poder te pagar bastante, mas você vai tribetar primeiro o jogador médio ali, né, que tem na faixa de 25 a 35 blinds, aí depois você vai tribetar o cara grande e depois o short stack, caso você ache que o short stack vai estar spotando aquele cenário na mesa final. Então, selecionem bem as mãos que vocês vão jogar, não defendam mãos do Big Blind que você acha que não é fold, não é porque você tem 60 blinds que você tem que defender, por exemplo, 6-2 off contra o range de MP. Isso não quer dizer nada. Você ter mais fichas não quer dizer que você vai abrir o seu range de call contra o range de open, principalmente da open raise das posições iniciais e posições médias. Tournament Life, não defrontem, né? Se você está no stack médio ali, não defrontem contra o chip leader, espere o short stack cair. Claro que tem mãos que são inevitáveis, nós vamos ter que ir de all-in, mas evitem ao máximo cair antes que os short stacks. Então, Tournament Life e ICM estão conectados. Então, ICM,
quando você for short stack, não pague mãos que você acha que é fold. Quando você tiver gigante, pressione bastante, dê bastante mini raise, chove bastante quando os jogadores tiverem menos de 15 blinds ou 20 blinds. Então, apertem bastante. E controle de pot. Esse é muito importante. Porque quando você chega bem no mesa final, por exemplo, e você erra uma mão ali, você às vezes acaba caindo para o nível intermediário de fichas. Então, acaba que vai ter outro chip leader que vai poder, entre aspas, ditar o ritmo do jogo da mesa final. Então, controle o pot, induza os oponentes ao erro, isso de forma geral, porque vocês vão acabar se beneficiando muito. Vocês vão ver que as pessoas elas blefam bastante quando o board é favorável a elas. Então, o Big Blind vai blefar bastante contra posições finais, por exemplo, quando vê o board 8, 5 e 4, 2. Entendeu? Então, algumas vezes nós vamos dar check com 8, kicker fraco e etc. Isso aqui é só um pequeno resumo. São muitas informações, uma mesa final, não tem como chegar num vídeo aqui e falar para vocês a fórmula mágica, vocês vão ter que se adaptar, treinar bastante, aí, cometer erros, estudar, usar os softwares de estudo de situações pré-flop, por exemplo. E essa aqui foi uma visão minha de todos os elementos que eu levo em conta para tomar uma decisão na reta final. São todas as minhas formas de jogar, formas de analisar, né, os cenários do poker. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou do vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Também dê sugestões para novos temas de vídeo. Então, não esquece de você se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!